Olá, olá. Mais um Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje com a professora Lidiane Maria Ferreira de Souza. Vou esperar ela entrar para convidá-la. Olá, olá. Hoje vamos ter a professora Lidiane Maria Ferreira de Souza. Estou esperando ela entrar para a gente começar mais um Mulheres Negras na extensão. Estou só esperando a professora Lidiane entrar, tá, gente? Tá baixíssimo? E agora? Yuri melhorou? Alô? Estão me ouvindo bem? Vocês que já estão online estão me ouvindo bem? Ok, Richard, obrigada. Olha lá, a Lidiane entrou, vamos convidá-la. Olá, Lidiane. Tudo Oi, bem? tudo. Tô aqui tentando ajustar o meu tripé improvisado. Deixa eu ver se ele fica mais arrumadinho. Vamos torcer para a conexão nos ajudar nesses dias chuvosos. É, tô aqui coladinha no modem. Espero que ele não decepcione Vamos lá. também. Qualquer coisa, se cair, a gente volta, encerra e volta, se comunica no Zap, vai dar tudo Tá bom, certo. tá Eu vou bom. me apresentar, depois apresento você e a gente começa a nossa conversa. Eu sou Alessandra Simões, sou professora das artes no campus Jorge Amado e também sou coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEX, da UFSB. E hoje é mais uma live do quadro que a gente começou, Mulheres Negras na Extensão da UFSB, e com a nossa convidada, a professora Lidiane Maria Ferreira de Souza, que eu vou apresentar agora. Ela é professora nos cursos de bacharelado interdisciplinar em Humanidades e de Direito e do programa de pós-graduação em Ensino em Relações Étnico-Raciais, coordenadora do projeto de extensão Como Usar o Direito, coordenadora adjunta do projeto de Extensão de Saberes, CIEPS, Vivenciando Direitos, colaboradora no projeto de extensão coletivo Parte Seguro, Cuidados e Mulheres em Diálogos que Disparam Ações, coordenadora adjunta do Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos, né, que acabou de ser cadastrado na área de extensão, e integrante do grupo de pesquisas Usos Emancipatórios do Direito, o FSB-CNPq. Legal, Lidiane, muito obrigada por aceitar o convite. É, Muito feliz de ter você aqui com a gente. E aí eu tenho começado as conversas sempre pelo começo, né? Perguntando assim para essas mulheres como é que foi a sua chegada na UFSB, como é que foi esse seu caminho aí dentro do direito que te levou a estar aqui com a gente hoje, assim, se é um acaso ou se é uma intenção, como é que foi aí? Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Olha aí, já vai um dia de conversa, viu? É, a gente vai tentando resumir, né? Mas primeiro eu queria agradecer, Alessandra, pelo convite, pela compreensão também, né? Porque eu precisei mudar a data, você prontamente se reorganizou. Eu imagino, né, que isso tenha demandado Aham, também reorganizar a agenda de outras pessoas, então eu agradeço a você e tranquilo. essas outras pessoas que também se disponibilizaram. Queria te dizer também uma coisa que eu ainda não te disse. Eu conheci você antes de lhe conhecer, na verdade, porque eu É? conheci uma instalação sua lá em Itabuna, Ah, legal. baseada na Queda do Céu. Uhum. E eu fiquei muito encantada por aquilo. Nossa, tinha Ai, que várias bom. fotos, assim. Ai, que bom. Tinha Obrigada. curiosidade de conhecer a Alessandra. Ai, que E ainda mais legal. depois que Pedro, né, que é um estudante que trabalha com a gente na extensão, me comentou que tinha participado desse projeto que eu acho muito bonito, né, do Inventar com a Diferença, ou Aprender com a Diferença, que é o nome Sim, assim,
né, do cinema, então é um prazer também. Cinema e direitos humanos, né? Muito legal. Exatamente, é. Eu conheço a aplicação desse projeto lá na Paraíba. É, eu Ah, que tenho uma massa. amiga que está na coordenação dessa aplicação lá e pude acompanhar algumas ações, e é encantador mesmo. É muito legal, muito legal. É. Agora Ah, que deixa eu ver por onde que eu bacana. começo. Que bom, que bom. Bom, Sua história, assim, você entrou na UFSB em 2018, é isso? É isso, do último isso. concurso, né? Eu vi que você, eu estava vendo no seu Lattes que você tem uma história forte de pesquisa de base, assim, com a questão da liberdade religiosa, os direitos, né? Sim, E sim. eu fiquei super curiosa para falar sobre isso também, mas eu queria saber, você um pouco antes você estava na Paraíba, né? Você é da Paraíba? É outra longa história, mas eu vou resumir. Tá. Eu acho que eu já sou mais paraibana do que goiana. Eu nasci em Goiás, Ah, numa cidade que fica entre Brasília e Goiânia, chamada Anápolis. A aham, família do meu pai é goiana, a família da minha mãe é paraibana. E aham. tanto meu pai quanto a minha mãe, já a família, enfim, eu já sou a terceira geração de imigrantes da família, então a gente Uhum. circula, né? Por isso que quando me perguntam onde, né, de onde que eu sou, eu falo assim, olha, melhor você me perguntar de onde que eu vim, porque de onde eu sou já envolve um monte de lugares. Mas, bom, eu morava em João Pessoa antes de vir para cá, mas eu estava trabalhando, eu passava a semana em Caicó. Eu trabalhava Uhum. na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, num campus que fica no Seridó, né, ali nessa região do Sertão, que é uma região, inclusive, muito bonita, assim, tem uma paisagem muito tocante, assim, eu fui entender João Cabral de Melo Neto depois que eu comecei a Ah, que viajar legal. toda semana para o sertão, né? E lá eu estava como professora, estava exercendo o mesmo cargo que eu exerço aqui e fui chamada no concurso daqui, né? E, e aí eu tive que fazer essa escolha entre permanecer lá, que era, embora distante de João Pessoa, mais próximo dos meus pais que moram lá, né? E que, enfim, começam a envelhecer também, né? A demandar mais cuidado. Ou vir para cá, que é uma universidade nova, né? Então, o FRN já é uma universidade estabelecida, aqui uma universidade nova, mas com todas as promessas daquele plano orientador e da possibilidade de construir um curso de direito a partir do início, Aham. né? Quem tem uma linha ou um posicionamento, digamos, mais crítico no direito, acaba tendo também um posicionamento mais crítico quanto ao ensino jurídico. Então, Uhum. trabalhar, né, ter a possibilidade de trabalhar na construção dessa formulação era algo realmente muito tentador. Uhum. E aí eu acabei vindo para cá. Essa vinda foi uma vinda que não foi assim imediata, porque houve um mandado de segurança em relação à minha nomeação, né, um mandado de Uhum. segurança que questionou a política de cotas da UFSB. E aí, por conta disso, a minha nomeação foi suspensa, eu acabei demorando mais para chegar aqui. E com isso, Aham. passei mais tempo trabalhando lá na UFRN, né? Uhum. Antes disso, eu sempre trabalhei com ensino, né? Sempre trabalhei no ensino, mas em universidades particulares ou como professora substituta em universidade pública. E isso foi acontecendo, né? As coisas um pouco foram se construindo enquanto eu ia caminhando. Quando eu comecei o curso de Direito, né, a graduação eu fiz na UFPB. E, e na época, o campus, na verdade, o Centro de Ciências Jurídicas, assim como nas universidades mais antigas, não ficava no campus, né? Ele ficava no centro da cidade e próximo aos outros poderes, né? Então tinha lá Aham. poder judiciário, poder executivo, legislativo, né? Em várias cidades assim em que os cursos de direito são mais antigos, a faculdade de direito nem sempre ela fica no campus, né? Ela fica Uhum. no centro. E então isso de alguma forma até dificultou também eu entender o que era uma universidade, porque a gente ficava ali muito isolado, né? Hum. Entender todas as possibilidades de uma universidade. Tem também o fato de quando eu ter começado
enfim, eu não tive muita orientação sobre como funcionava uma universidade, né? Na minha família eu não tive essa, assim, não me transmitiram esse conhecimento, porque também não tiveram essa experiência. Então era tudo muito novo, de modo que realmente as coisas foram acontecendo ao passo em que eu me deparava com elas, né? Uhum. E aí esse curso de Direito, eu comecei no ano 2000, e no ano 2000, não sei se você vai lembrar, mas teve uma greve. Teve uma greve de quase 3 meses. Então, eu tinha acabado de entrar no curso e começou uma greve. Ah, também. E aí, nessa greve, eu e uns colegas, né, depois se tornaram amigos, uns dos meus poucos amigos, assim, do curso, mas que permanecem até hoje. A gente começou a pressionar o núcleo de prática jurídica para que nos aceitasse como estagiários, informalmente. Então, ele estava fazendo tudo errado, né? Tudo errado. Então, teve greve, as aulas mal tinham começado, eu comecei a trabalhar lá na prática, fazendo um trabalho voluntário. E aí eu acho que esse foi o primeiro contato, assim, enviesado que eu tive com o que seria extensão. Porque para o curso de Direito, geralmente extensão é ou assistência jurídica ou educação em direitos, né? Aham. Geralmente, quando é um projeto só do direito, costuma ser isso. E aí, eu acabei passando um ano nesse estágio não reconhecido, misto de estágio com extensão, enfim. E aí fui me encantando pela possibilidade de transformar aquilo que a gente estudava, né, que era o direito nos livros e que às vezes não fazia sentido quando os professores falavam, em algo que fosse mais prático, algo que fizesse, né, alguma diferença na vida das pessoas. Uhum. E daí, bom, é que você me perguntou sobre o curso de direito, né? Então estou falando um É, como pouco você assim entra. Não, eu dessa achei muito fase. interessante. Inclusive, eu nunca tinha pensado em relação a essa condição física da separação do direito no centro da Ah, cidade e de te afastar, né, da realidade do que é uma universidade pública, especialmente. Eu queria até saber, aí, a sua entrada na UFSB, de uma certa forma, ela mexe com você? Como é que é? Você acha que aqui você realmente encontrou um campo em que é possível exercitar esse lado mais crítico do direito, que a gente está chamando, né, suas linhas de pesquisa, de extensão? Eu vejo que você está fazendo um monte de coisa, né? Vocês estão fazendo bastante é, coisa. é, olha, eu acho que em parte sim. Em parte sim, né? O curso de Direito é um dos cursos mais antigos do Brasil, né? As primeiras faculdades são de 1827. Então, são cursos pensados para a formação de uma elite. Uhum, Né? Então, existe toda essa carga no curso de Direito, né? E a gente não pode simplesmente se desfazer dela de uma hora para outra. Mas o uhum, que eu percebo de diferente aqui na UFSB é que a UFSB tanto está começando, quanto de modo que oferece algumas oportunidades de inovação, quanto ela acaba atraindo pessoas que têm interesse, né, em promover essas ações, em tornar essa reflexão algo mais prático, né, e voltado para a transformação social. Embora a gente saiba o impacto reduzido, né, que a gente tem disso, né? Ninguém espera uhum. conseguir, né, mudar o mundo a partir de dentro do jogo, jogando as regras do jogo. A gente dificilmente Assim, muda o jogo. Mas existe essa expectativa. Então, aqui na UFSB, há pessoas com quem trabalhar, né, nessa direção. Isso faz toda a diferença, porque é um tipo de trabalho que não dá para fazer sozinho. Você falou que eu estou uhum. metida em um monte de coisas e, de fato, a gente vai se metendo em um monte de coisas, mas é porque tem um coletivo que, de certo modo, né, ampara nisso. Então, a gente começou, a professora Carolina me convidou para o projeto de Educação em Direitos no CIEPS, né, que é esse da Uhum. Estação Saberes. Depois a professora Maria estava orientando Mona Lisa em um BAP, junto a lideranças na Vila Valdete, daí surgiu como usar. A professora Ana Carneiro, que eu conheço, né, para além da UFSB,
Aham. sabendo da minha pesquisa em religião e em direitos humanos, acabou me convidando para esse projeto também dela, que é um projeto de extensão do coletivo Porto Seguro, que é interessantíssimo, que começou fora da universidade, a partir de iniciativas externas, né, e depois foi incorporado, digamos assim, à estrutura da universidade pela iniciativa da professora Ana. Então, aqui a gente tem essa oportunidade, né? Tanto em alguns momentos de começar, né, não do zero, mas do quase zero, e quanto de encontrar com essas pessoas que são dispostas e compartilham, né, uma visão não só do direito, mas da função da universidade. Então, isso contribui Aham. bastante. Acabei dando um salto de novo, mas lá na graduação você já começou, eu acho que eu vi algo, o seu trabalho de final de curso já tinha a ver com liberdade religiosa. Ah, já. Já. Esse tema é um tema antigo já, assim, para mim. Mas é um tema que surge do meu interesse por direitos humanos, né? Vou Aham, tentar me organizar aqui no pensamento para eu mesma não ficar indo e voltando. sim. Mas comecei ali no final desse ano de 2000, eu passei 6 meses fazendo um curso de educadora em direitos humanos. E foi Aham, ali que eu despertei, né, para essa uhum, e percebi que o que havia de interessante no curso de direito para mim, além daquilo que é chamado de propedêutica, que mistura um monte de coisa, né, que é filosofia, sociologia, além disso, era atuar, né, trabalhar com direitos humanos. Então, a partir dali, eu fui descobrindo o que é que me interessava mais, o que é que me interessava menos, e quando chegou o momento de fazer a monografia, eu que nisso de não conhecer muito bem a universidade, não tinha me inserido realmente em pesquisa até então, tinha descoberto um grupo de pesquisa interdisciplinar, porque também tentei sair dos limites, né, aham, daquele centro ali meio isolado, e aí fui trabalhar com violência na história e intolerância religiosa. Então, juntou um orientador, né, a quem eu tinha dito que eu me interessava por estudar ações afirmativas, e ele falou que, na época, ele achou que o tema estava batido. ah, Se enganou. E aí ele me sugeriu esse outro tema, e a ideia desde o início era trabalhar com liberdade religiosa dos grupos de matriz africana. Sendo que quando eu comecei a estudar, eu percebi que não tinha nem literatura sobre liberdade religiosa, né? Sobre uhum, direito e religião. E eu tive muita dificuldade e foi um trabalho de garimpo para poder encontrar, né, um artigo aqui, outro ali. Acho que o primeiro artigo é de 1995 de um procurador. A gente vai ter um livro em 2000, assim, coisas muito esparsas. E eu falei assim, tá, então de repente é um tema, né, que me instiga, né? Tem algo aqui para se aham, fazer. E aí aquela pesquisa que era para ser uma pesquisa sobre liberdade religiosa das religiões de matriz afro se tornou uma pesquisa sobre intolerância religiosa e liberdade religiosa, né? Porque acabou sendo uma coletânea de casos, né, para entender, tentar formar um certo quadro daquilo. Dali no mestrado, como é um tema inesgotável no fim das contas, sim. porque inclusive atualmente tem se tornado extremamente relevante, né? Dada a transformação do campo religioso brasileiro e a alteração desse jogo de forças. Dali eu fui para o mestrado e no mestrado comecei a trabalhar, a tentar formar esse arcabouço jurídico desse direito. Porque a gente... Esse tema tem um aspecto assim curioso, que é o seguinte: a gente tem direito à liberdade religiosa, mas o Estado não pode dizer o que é religião, Hum, nem o que não é, porque se ele disser, ele está interferindo na minha liberdade, né? Inclusive tem questões delicadíssimas ao redor do mundo. Teve gente que fundou a igreja do escorredor de prato, porque é um cara que botou um escorredor de prato na cabeça, tirou uma foto e disse que aquele é o seu culto religioso. Então a gente chega ao ponto de ter aproveitadores desse tipo, né? aham, E aí no mestrado então eu tentei juntar, identificar aonde que o direito brasileiro falava de religião, porque parece que não fala, mas fala, né? Então a gente tem ali na Constituição o reconhecimento da liberdade religiosa, que nem fala em religiosa, é liberdade de crença e de culto, hum, né? E de organização.
Mas a gente também tem um dispositivo lá que diz que o Estado não pode subvencionar nenhuma religião. Ao mesmo tempo, a gente tem a previsão de ensino religioso nas escolas públicas, ensino fundamental. Aí, quando a gente vai para a legislação infraconstitucional, você tem no direito penal crimes contra o sentimento religioso, direito à imunidade tributária, né, os direitos previdenciários de ministros de culto religioso, ministras também. Então, eu fui descobrindo que tinha muita coisa sobre isso, né? E fui tentar, de novo, organizar isso a partir de uma análise também histórica, né? Porque a análise histórica me ajudava a entender como essa regulação da religião no Brasil é tributária da relação entre Estado brasileiro e Igreja Católica. Né? Até a nossa, enfim, não só aqui, mas nosso entendimento de direitos sociais, né, é uma ruptura em relação a uma ideia de caridade, né, e ao assistencialismo, né, que era exercido por essa igreja no Brasil, né? Então, a população era atendida por esse modo, né, e não pelo viés da caridade, o que para mim talvez explique muitas discussões ainda hoje, que pensam que direito social é caridade. Eu acho que está muito ligada a essa matriz, dessa relação, essa matriz de pensamento. E vou seguindo em frente? Interessante, pode ir? Não, tá ótimo, tá ótimo. Você publicou até um livro, né, do direito à liberdade religiosa no Brasil, né? Isso, esse livro foi o que resultou da minha dissertação. Aham. E foi publicado pela editora da UFPB. Eu fiquei até contente na época, né, porque era a editora da universidade, teve corpo editorial, então foi um motivo para eu pensar assim, então de repente eu estou fazendo as coisas do jeito certo, talvez eu esteja no caminho certo. Hoje eu tinha uma notícia hoje até no UOL em Araçatuba, uma cidade no interior de São Paulo, que a mãe perdeu a guarda da filha, não sei, perdeu temporariamente, não sei o termo técnico exato, porque ela levava a filha num culto em um terreiro, e aí a avó, que era evangélica, entrou com ação e afastaram a menina da mãe. Aí eu, nossa, coincidência, né? E eu falei, poxa, vou entrevistar a Lidiane hoje. E, e assim, ao mesmo tempo parece que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ouvindo mais notícias, acho que a gente tem uma profusão maior da mídia, né? A internet cada vez maior, as pessoas acessando cada vez mais e fica tendo, né, tendo acesso a essas notícias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mesmo, né, um aumento numérico mesmo, né, de casos de violência contra pessoas que fazem parte de religiões de origem afro. Ao mesmo tempo, queria te perguntar se, do ponto de vista do direitos e dos direitos humanos, há também um ritmo de desenvolvimento no sentido de aprimoramento, de conseguir abarcar isso de uma melhor forma, ou não, ainda está num compasso mais atrás. Como é que você vê isso, né? E, aliás, até eu estava vendo um artigo, eu estava pegando uns dados no jornal Brasil de Fato e bati até numa matéria próxima que falava que não devia nem se chamar intolerância religiosa e sim racismo, né? Que a intolerância seria só um sintoma, né? E deveria se falar em racismo religioso. Então, queria ouvir um pouco, assim, o que você pensa, assim, né, com esse crescimento vertiginoso das igrejas neopentecostais, né? Se isso vem nesse ritmo também. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui, porque são muitas questões, mas vou tentar diferenciar entre o papel do direito e essa transformação no campo religioso, né? Então, de uns anos para cá, o que a gente tem visto no Brasil é um trânsito religioso maior, né? E uma adesão, principalmente entre pessoas mais jovens, a denominações evangélicas. E existe, inclusive, um trânsito religioso entre as denominações, tanto que o censo passou a tratar passou a usar uma categoria, quer dizer, agora eu não sei mais como está o censo, né? Porque
enfim, também sofreu aí alguns ataques. Uhum. Mas ele passou a utilizar uma categoria que é a dos evangélicos e evangélicas, né, obviamente, sem denominação, porque o trânsito é grande entre as diferentes denominações, então, entre as diferentes igrejas evangélicas, principalmente nessa onda que a gente convencionou a chamar, nesse grupo que a gente convencionou chamar de neopentecostais, né? Que tem uma leitura neopentecostais porque faz referência à atenção maior que se dá ao fenômeno do Pentecostes, que é um momento em que as pessoas acessam, de certo modo, uma proximidade maior com o divino, falam em línguas, então tem uma proximidade com o aspecto mágico, né? Se a gente for olhar assim, do ponto de vista da sociologia da religião. Então, a gente tem essa transformação, e essa transformação também gerou uma transformação em relação ao tipo de demanda que é feita ao direito. Então, até essa transformação do campo religioso, o direito brasileiro, né, e as práticas institucionais do nosso Estado eram acusadas de não serem laicas. Então, outros grupos religiosos acusavam o Estado de ausência de laicidade. A gente tem processos em que pessoas de determinadas religiões se opuseram a participar de um tribunal de júri porque havia um crucifixo no tribunal. Então, assim, não é de agora, né, esse questionamento. Mas o que acontece de alguns anos para cá é que digamos que esse grupo chamado de neopentecostal passou a reclamar para si as mesmas vantagens da Igreja Católica, em termos de direito. Então, em vez de acusar o Estado de estar favorecendo a Igreja Católica ao ter lá na escola um padre ensinando catequismo, a demanda agora é outra. Eu também quero estar lá na escola ensinando a minha doutrina religiosa. Então, com isso, a gente tem uma presença maior da religião no espaço público, né? E nessa interação com o Estado. Então, da parte, né, dos movimentos do campo religioso e a demanda nova que coloca para o direito, a gente tem isso. Da parte do direito, a gente tem um campo de saber e de prática que é produzido e mantido por profissionais da área que têm uma formação e que tem também digamos, uma consciência, tem uma consciência material, né, do que é justo, do que é injusto, de qual é o modelo correto de relação religiosa, uma definição do que é uma religião. Por exemplo, a gente costuma pensar que religião é sempre uma coisa boa, não é? Se a gente for pegar, inclusive, documentos recentes, estava vendo hoje mesmo, que né, uma outra declinação de interesse meu nessa área é assistência religiosa nas prisões. Então, se a gente for pegar a literatura mais recente, o pressuposto presente em quase toda essa literatura é o de que a religião ela é importante para a ressocialização. O que é um problema porque acaba transferindo para a religião um papel que é do Estado. Né? E a gente poderia entrar em outra problematização, que enfim, porque ainda temos cárceres, né? Enfim, outras questões ainda mais que também tem um modelo religioso na sua origem, né? Das células e tal. Mas esses profissionais do direito, eles têm uma formação não só jurídica, mas também social, né? E acabam traduzindo para suas práticas muito dessa formação. Eu não cheguei a ver esse caso, eu vi só a notícia desse caso que você mencionou, mas eu suponho que eu não sei se chegou a ser decidido, né, mas suponho que sim, por um juiz ou por uma juíza. Acho que foi uma decisão judicial, né, porque teve aí uma mudança na guarda. É uma pessoa que provavelmente tem uma leitura do que é religião, né, e do que é uma prática aceitável socialmente, muito com base na sua própria visão de mundo, que é uma visão estreita. Né?
muito Foi. moldada a partir ali das suas próprias práticas e do seu entendimento. Uhum. Eu não via, é complicado falar assim sem ver a decisão, Aham. mas na maior parte das vezes os casos que envolvem racismo religioso e institucional, vou colocar assim, tem a ver com isso. Tem a Aham. ver com o Estado brasileiro não reconhecer naquela prática uma motivação religiosa ou um sentido religioso. Uhum. Agora, falando um pouco né, continuando dentro da linha desse pensamento que você está tecendo sobre direitos humanos e do que você vem trazendo para a sua trajetória, na sua trajetória, é, eu vi, tem projetos, não sei se está dentro de algum projeto, que eu vejo muito o termo direitos emancipatórios, né? Eu queria que você falasse um pouco disso na extensão, porque, pelo que eu entendo, eu estava lendo um artigo do Boaventura dos Santos, que chama Direito Emancipatório, né? E ele justamente, me parece, eu que sou de uma área bem distante, né? Que seria esse direito de que se paute pelo que vem de fora, pelo que vem da comunidade, né? Assim, sendo bem simplista, mas isso me parece que tem muito a ver com a extensão em si, né? É isso mesmo, na prática vocês têm feito isso? Queria que você contasse um pouco como é que é isso assim no dia a dia, né, o processo de escuta das demandas comunitárias e assim por diante. Tem a ver com isso, sim, e eu vou até aproveitar essa sua fala, Alessandra, o direito que vem de fora, Ah, né? legal. Então, a gente já tem um pressuposto de que existe um direito, que é o oficial, que é o Hum, direito válido, né? E talvez tenha um outro direito em outro lugar, né? Então, é sobre os limites desse direito, né, oficial que a gente reflete quando pensa nos usos emancipatórios do direito. uhum, O Boaventura, nesse texto, ele começa, acho que a partir de uma pergunta, né? Pode o direito ser emancipatório? uhum, Então, ele questiona sobre a possibilidade de esse conjunto de dispositivos normativos, né, essas instituições jurídicas, poderem fornecer uma oportunidade ao indivíduo para que ele se emancipe, né? aham, Esse direito pode servir para isso? Então, essa pergunta que ele coloca. E o Boaventura, na leitura que eu faço dele, né, ele propõe uma resposta bastante ambiciosa a hum, isso, né? Ele diz que o direito pode sim ser emancipatório, justamente se ele conseguir se as pessoas nesse sul, ou né, se essas pessoas que estão de fora conseguirem se organizar, né, para poder participar desse direito de um modo que lhe seja favorável, ou usar esse direito, ou melhor ainda, transformar esse direito de um modo que lhe seja favorável. E aí, a mim parece ambicioso, porque esse tipo de esse tipo de cooperação não está disponível para todo mundo, né? aham, Organizações locais daqui do sul da Bahia cooperando com organizações locais não sei, do México, daqui da América Latina. A gente for pensar, tem um tipo de interação que ele demanda para que esse direito seja emancipatório, que eu acho que é exigente. uhum, E na pesquisa do doutorado, eu que estava justamente interessada em tirar essa utilidade do direito, comecei a estudar um outro campo de estudos que passa pelo direito no cotidiano. uhum, Então, direito no. Acho que a tradução seria direito no cotidiano e análise cultural do direito, né? uhum, E aí eu comecei a pensar, e daí quando cheguei aqui dialoguei também, né, com o pessoal do grupo de pesquisa, e acabou que a gente estava convergindo para uma mesma reflexão, né, que talvez não seja possível modificar, né, totalmente esse direito, dada toda essa sua carga. Eu vejo aí que a Célia talvez tenha feito um comentário sobre essa carga no curso de Direito e as possibilidades da UFSB, mas talvez não seja possível, em pouco tempo,
no tempo de vida das pessoas, né? Que é o que a gente sabe que tem, Aham. modificar esse direito de modo a torná-lo realmente emancipatório. Mas pode ser que a gente consiga, através de algumas frestas, oportunidades para fazermos usos emancipatórios desse direito. Aham. Então, desenvolver um entendimento tal do funcionamento desse sistema jurídico a ponto de conseguir jogar, né, e, digamos, pontuar positivamente em algumas vezes. E aí você vai... e aí tem uma série de táticas, né, que os coletivos, que os grupos e os mesmos indivíduos desenvolvem. Tem uma Uhum. pesquisa que eu gosto bastante, que é de Ebic e Silbey, é, The Common, The Commonplace of Law, é o lugar comum do direito, que Uhum. é um, que é um trocadilho com common law, né, que é o direito desses países de colonização, né, ou então anglo-saxões. E elas fizeram uma pesquisa com enfim, muitas pessoas, pesquisas mesmo, com entrevistas, né, assim, aprofundadas, e perceberam e identificaram que as pessoas tinham diferentes formas de lidar com o direito. Então, tinha Uhum. aquelas pessoas que idealizavam o direito, né? Então, se colocavam assim abaixo do direito. Tinha pessoas que se colocavam a par do direito. E tinha pessoas que se colocavam contra o direito. Uhum. Dentre essas pessoas que se colocavam contra, a gente tinha situações do tipo... É até um exemplo bom para esse momento. Uma mãe que tem um filho internado no hospital, uma mãe negra que tem um filho internado em um hospital que é conhecido por ter práticas racistas. E Aham. essa mãe não consegue transferir o seu filho, porque esse filho, para ela transferir, ela precisa de uma autorização. Como que ela faz, né? Como que ela entende essa regra e como que ela cria uma solução? Ela rouba a ficha. Uhum. Ela some com o prontuário e uma vez que ela some com o documento, ela consegue levar o seu filho e dar entrada no outro hospital. Uhum. Então, são formas de lidar com esse sistema que é um sistema opressor e que vão surgindo de criatividades muitas vezes individuais. Agora, essas formas individuais, elas não tendem à permanência, né? Daí o nosso interesse pelas formas coletivas. Uhum. As formas desenvolvidas pelos coletivos, né? Pelas organizações, pelos movimentos sociais, porque essas formas elas vão ter uma continuidade e elas têm uma probabilidade maior de produzir um impacto ou um aprendizado que possa ser aproveitado por outros grupos. Aham. Produzir jurisprudências também, esse é um termo adequado? Talvez sim, a gente tem um caso que ficou famoso aqui no Brasil, que talvez eu pudesse indicar como exemplo disso, foi a defesa, é, enfim, durante o regime ditatorial, um modo de defender os direitos de um comunista foi apelar para os direitos dos animais. Hum. Então, é você conseguir encontrar uma forma de dialogar ou de fugir, né, desse sistema jurídico que limita as suas possibilidades. Aham. Esse talvez pudesse ser um outro exemplo. E E essas aqui, frestas. Desculpa, fala, não, não continua. pode dizer, eu estava Não, que tentando você falou voltar para em sua pergunta. Você falou em frestas, né? Aí me veio de novo a extensão na mente, assim, a extensão seria uma dessas frestas onde você pode trabalhar. Eu queria entender, assim, esse seu projeto mesmo que você coordena, como usar o direito, né? Como que é ele na prática, né? Como que você ensina as pessoas a usar o direito ou elas têm dentro de si esse uso e você ajuda isso a se emancipar? Não sei. É, a ideia das frestas é uma ideia ali que a gente, né, pensa na pesquisa, não é? Aham. Então, e aí quando a gente, né, quer tornar essa reflexão algo de utilidade social, né, a gente busca os movimentos, busca a sociedade para entender aonde a gente pode auxiliar. Uhum. Então, a ideia é um pouco essa de auxílio, não assessoria jurídica,
Aham. mas auxiliar. E esse projeto, ele começa a partir de uma reunião, que foi uma reunião de um outro projeto, que foi um BAP da professora Maria do Carmo com a Mona Lisa, que é Aham. uma reunião que, inclusive, aconteceu por iniciativa de uma outra estudante, que é a Carol, que hoje está fazendo medicina, não está mais aqui no CSC, que já desenvolvia projetos lá na Vila Valdete, com outros professores, inclusive o professor Spence, a gente tem também o pessoal das artes que tem projetos lá. Então, já havia uma relação estabelecida com a universidade, de Uhum. alguma forma. Né? Então, esses atores já se conheciam, esses sujeitos já se Uhum. conheciam. Com o projeto da Mona Lisa, que é um projeto que é sobre pluralismo jurídico e que buscava identificar nessas formas de ou de resolução de conflitos, ou identificação de normatividade de fora, como você disse, que Uhum. não é essa, digamos, oficial, estatal. A gente foi para essa reunião, e aí nessa reunião surgiram algumas demandas. E dentre as várias demandas que surgiram, então, surgiram demandas quanto à infraestrutura, quanto à necessidade de maior coesão social, porque é um bairro que cresceu a partir da entrada da vinda de pessoas de vários lugares diferentes, né? Então tem um pouco essa dinâmica que foi identificada, né, pela sociologia brasileira no desenvolvimento dos centros urbanos. Então tem essa preocupação da coesão. E tinha também uma preocupação com a educação, né? Educar para a tolerância, educar contra a violência, educar para conhecer os próprios direitos e educar para ocupar a escola, né? Para Uhum. ter um contato maior com a escola, para que essa escola seja mais, atenda melhor os interesses da comunidade. E aí, com base nisso, a gente pensou que a escola era um lugar para o qual convergiam várias dessas demandas, né? Não todas, porque seria impossível, mas a escola seria um desses lugares. E aí a gente pensou em fazer esse projeto como se fosse um projeto piloto. Então, para pensar uma sequência didática e um plano construído de modo participativo. Uhum. Teve nesse projeto um desafio grande, essa escola não participar da relação entre universidade e escolas aqui em Porto Seguro. Né? A gente Uhum. tem os CIEPs, então é muito mais fácil desenvolver projetos com os CIEPs, porque essa relação já está azeitada, né? Você já tem ali uma institucionalidade que cobre essa relação. Uhum. Com essa escola, não. Né? No âmbito municipal, a gente não teve digamos, essa institucionalidade que em muito facilita. A burocracia, né, nem sempre ela dificulta a vida das pessoas, às vezes ela Uhum. facilita também. Sim. E por conta disso, o projeto demorou muito tempo para ser autorizado, porque precisava ir para a escola, e depois surgiu a necessidade de ir para a secretaria, e na secretaria demorou. Na secretaria ele só começou a andar porque um estudante do mestrado que estava na secretaria pediu atenção a este projeto, e aí ele começou a andar. E aí a gente estava em férias, e aí depois a gente volta das férias, e aí tem Covid. Ah, tá. Então, o projeto ele ficou nesse planejamento, Aham. né? Ele Uhum. não, a gente chegou a fazer, né, algumas das ações, inclusive queria agradecer tanto a Tracy, que é voluntária no projeto, quanto a Iagda, que é a bolsista. Aham. As meninas fizeram um trabalho grande de pesquisar em todos os congressos brasileiros de extensão universitária quais eram os projetos de direitos humanos nas escolas. Ah, que legal. E aí procuraram, a gente queria entender quais eram as metodologias, porque Aham. a depender do grau de sucesso, a gente podia pensar em usar aqui também, né? Uhum. E aí a gente viu que não tem tanta metodologia assim nesses projetos, né? Hum. Nessas É no vamos que comunicações. vamos, né? A Carla... você costuma ter um quadro geral, né, que é freiriano, né, de Aham. educação popular, mas tudo depende muito daquela interação local, né? Então, Mas o que olha uma aquela fresta escola... aí também, né, para você criar uma educação popular em direito, né? Sim. Mas a gente tem muitos projetos, tem projetos de promotoras populares, a Aham. gente tem projetos muito bons nessa área, né?
o ensino de direito é previsto em alguns projetos de lei também, né, que seriam Aham, ensinados nas escolas. Imagina as pessoas saberem uma diferença entre o que é atribuição de um governo federal e de um governo estadual, de um governo municipal. aham, Eu escuto, quando eu dou conta, eu escuto rádio, que eu gosto de rádio, né? Então, quando as pessoas participam nos programas de rádio, você percebe que muitas vezes não tem essa distinção aham, entre o que é atribuição de uma esfera e de outra, né? E isso, por vezes, é, isso eu acho que pode impedir até que essas pessoas tenham uma ação efetiva para reclamar, né, a efetividade de algum direito. uhum, Então, o conhecimento é importante sim, né? Como as pessoas conseguem e se vão mobilizá-lo é uma outra coisa, mas digamos, uma. E aí esse projeto, então, partiu da ideia de atender uma demanda, né? A gente percebeu que para essas mulheres era importante esse tipo de atuação. Foi, inclusive, uma surpresa, a gente não esperava, porque eu aham, achava que iam dizer assim, mas de que serve o direito? Vocês vão ficar aí falando do direito, falando, a gente vai fazer o que com isso? Então, estou aham, sempre pensando em como transformar isso numa prática. E quando a gente chega lá, elas querem saber sobre o direito. Então, a sim, gente quer aprender sobre o artigo 5º, a gente quer aprender sobre a Constituição. uhum, E isso gera uma outra volta na pesquisa, né? Porque, legal, então, aham, isso significa que o direito tem um efeito simbólico que também não é desprezível, né? E as pessoas querem poder se utilizar desse efeito do uhum. direito, desse poder do direito. Ah, muito legal. Nossa, ó, eu tô começando a ficar preocupada que são quase 10 para 6 e o Instagram começa a dar umas falhadinhas. Acho que é 1 hora o tempo máximo. Eu nunca arrisco ir até o finalzinho, porque eu tenho medo da gente não conseguir se despedir. É, tem muita coisa para falar. É isso que você falou, é um dia inteiro, Eu né? falei um monte, desculpa, eu fui. Não, é para falar mesmo. Eu só acho que a gente tem que, a gente quer muito lá na extensão, a gente está muito de olho em vocês, assim, tem Uau! muito interesse na ProEx da gente é, dar uma afirmada maior e abrir um diálogo maior com a questão dos direitos humanos, né? Então, a gente está querendo fazer mais algo no sentido de ajudar do ponto de vista da gestão, é mais ajudar do ponto de vista da comunicação, né? De a gente Uhum. organizar mais essas conversas e mostrar o que está sendo feito, né? Eu imagino que esse programa que a Carolina criou, o Programa Permanente de Extensão em Direitos Humanos, seja um esforço no sentido de Sim. congregar vocês, né, em torno do. Então, eu acho que a gente precisava explorar mais isso, entender em que pé que está, né, em que pé que está a situação de vocês, tanto do curso de direito quanto dos trabalhos em pesquisa e extensão, como é que, né, tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tinha que fazer aí alguma roda de conversa, assim, nesse Isso sentido. não é só no direito, né, Alessandra? Você vê, você Sim, teve essa experiência com cinema e direitos humanos. A gente sim, tem gente trabalhando com isso em outras áreas, né? é, Quando a Carol veio com essa ideia e eu apoiei, encampei, foi justamente pensando em, primeiro, trazer continuidade para isso, porque esses projetos aham, não podem depender de mim, de Carol, de Maria do Carmo, de você, né? Os sim, projetos, eles têm que aham, ser, né, tem que ter uma institucionalidade que confira continuidade a esses projetos, porque eles são de interesse da sociedade, não é? aham, Inclusive a obrigação da universidade, não é? aham, Essa política em direitos humanos. aham, Então, o objetivo é esse, é agregar colegas que já trabalham com isso ou que têm interesse em trabalhar também, aprender uhum, sobre as metodologias, porque justamente a gente descobre na prática o que serve e o que não serve. Mas aham, aquela prática é aquela comunidade, aquele contexto, aquela escola. Então, alguém que já sim, trabalhou naquela escola vai saber me dizer algo aham, muito rico que vai, né, facilitar o meu trabalho ali também. aham, Então, a gente também está bem empolgada com isso. Eu, pessoalmente, estou bem contente que tenha andado, legal. apesar do monte de coisas que a gente acaba fazendo, né? A gente acabou conseguindo aí num fôlego muito, né, pela determinação da Carol, Aham. lutar para frente.
Ai, que legal. E enfrentando as dificuldades estruturais que a gente tem aí, né, na UFSB, com falta de gente para trabalhar, as verbas sendo cortadas, né? Então, a gente vai nadando assim, a braços largos, né, enfrentando tempestades. Mas quem sabe a gente chega lá, a gente vai chegar, assim. Eu queria só assim para terminar um pouco, assim, lógico que teria muito mais coisa para falar da sua área, mas eu queria saber um pouco assim de você. A gente está nessa ideia de mulheres negras na extensão da UFSB. Queria saber de que forma que isso marca você na sua condição de mulher negra, dentro do direito, né? Também que é mais uma área onde a maioria ainda é, né, governada por homens brancos, né, por uma visão eurocêntrica. Eu queria saber se isso te marcou, se isso te impulsiona, se isso, como que é isso, essa relação para você? Olha, eu acho que marcou sim, e provavelmente marcou essa sensação de ser externa ao Uhum, direito, né? Mas que tem a ver também com ser, né, ter mudado, morado em alguns lugares e essa sensação de exterioridade acabou me fazendo, né, me desenvolvendo esse interesse pelo direito do cotidiano, o direito da prática, e não esse direito, né, aham, protagonizado nesses lugares oficiais que são acessíveis a poucas pessoas. aham, E em relação à minha, então, no direito tenho já, né, tenho um pouco esse pé dentro, pé fora, e interdisciplinar, né, direitos humanos é uma área muito interdisciplinar, mas em relação à minha subjetividade, ela um pouco foi se construindo enquanto professora. A minha aham, subjetividade, digamos, a minha tomada de posição como mulher negra, né? aham, Obviamente já sabia que eu era negra, mas me reconhecer como sendo uma pessoa que tem a responsabilidade de ocupar esse lugar, isso foi algo que foi sendo construído enquanto professora, uhum, porque nos espaços em que eu circulei, nos cursos de direito, a gente não tem quase nunca professoras e professores negros. aham, Então, sempre que os estudantes precisavam fazer alguma pesquisa, alguma entrevista, né, precisavam de algum olhar que fosse de uma pessoa negra, eles iam a mim, nos aham, lugares em que eu trabalhei. Então, eu acabei percebendo que esse era realmente um lugar que precisava ser ocupado. E na extensão, quando a gente vai para as escolas e se apresenta, né, como professora e professora do direito, a gente também está mostrando que esse é um lugar social que tem que estar disponível para os estudantes, aham. né, das escolas. Então, é uma subjetividade que se justifica e se torna necessária cada vez mais nessa interação, Ah, que legal. nessa responsabilidade. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, assim, algo importante para você? Ixi, não, Só para assim, né? nossa, Senão fica só eu, né? Mas é porque tá quase, nosso tempo está quase acabando e eu perguntei tanto, né? não, é que essa pergunta é tão ampla que eu É nem tão consigo ampla. te dizer assim, nem consigo te dar uma orientação, assim, dar uma orientação para o meu pensamento em Ó, relação a a isso. Evinha falando que Mas eu acho chegou que atrasada. Ah, Evinha, vai ficar no IGTV o vídeo fica lá no IGTV do Instagram e a gente está migrando para o YouTube também. A gente acabou de criar um canal do YouTube da extensão e a gente vai migrar para lá também esses vídeos, tá? Eles vão ah, ficar tá. lá. Então, acho que eu queria agradecer todo mundo que, Sheila aí também, né? Sheila, é isso mesmo. Uhum. Eu queria agradecer todo mundo que conseguiu, né? Que se dispôs a vir, a participar, assistir. É, queria, enfim, nesse momento, né, dizer da importância que a gente defendeu o SUS, né, entender o direito social como sendo realmente um direito que foi duramente conquistado no nosso Brasil e que muito rapidamente pode ir embora. Me sinto muito. Estou numa posição confortável porque ainda tenho direitos trabalhistas, mas isso não é privilégio. O ideal seria que todo mundo tivesse seus direitos Uhum. trabalhistas.
sendo respeitados e que pudesse, né, se proteger nesse momento de pandemia, que a gente tivesse um Estado, na verdade, um governo que estivesse atendendo melhor essa população e que a educação é uma aposta para o futuro, né? Então, apesar de tudo isso, as apostas permanecem. Acho que é isso. Ah, maravilha. Super obrigada, eu que agradeço sua disponibilidade. Espero que a gente se veja em breve, converse mais, explore mais esses caminhos. E só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Conversa maravilhosa, muito, dá vontade de conversar muito mais, né? De saber Vamos. muito mais. É muito complexo, né? Tudo muito complexo. A Maria do Carmo falou para mandar um beijo para as amigas. Manda um beijo para as amigas. E eu vou Eu não encerrar estou por conseguindo aqui. ver muita coisa assim. Eu só vejo fixado ali, porque é onde minha vista para mais. Mas, enfim, agradeço a todo mundo que É, pôde vir. a gente que se concentra. Legal, legal, Lidiane. Eu vou salvar aqui em poucos minutos, está lá no ar, tá? Tá bom. Muito obrigada, Obrigada, Alessandra. um grande abraço e até breve. Tá bem. É, Tchau. Até tchau. logo.